E aí, melhores do Brasil, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos aqui mais uma vez com o programa Farol Tá On, uma live aí especial para você, estudante da Farol, estudante aí do ensino médio, que está pensando em entrar na faculdade, se organizar, estudante de concursos públicos, né? Então, é a Farol pertinho de você nesse período de pandemia, certo? Então, nós estamos auxiliando vocês nesse processo de estudar com produtividade. Então, o objetivo, no nosso encontro anterior, nós falamos a parte 1, né? Falamos do processo de organização, ambiente, organização, planejamento, ok? Quais são os processos que podem facilitar o seu aprendizado e melhorar a qualidade do seu estudo. Falamos sobre o tempo, né? Essa questão toda para realmente criar um ambiente onde você possa se sentir produtivo estudando. Hoje nós vamos tratar na parte 2, certo? Sobre o último tema nesse assunto, mas para o lado acadêmico mesmo, tá bom? Mais para estudantes de faculdade. Até porque essa é uma das grandes dificuldades, né, que um acadêmico tem exatamente como trabalhar. Por exemplo, nós temos a ideia, né, isso é uma coisa coerente dentro do processo acadêmico brasileiro e mundial, pelo menos no Ocidente, quando você entra numa faculdade, você já começa a fazer ciência. A gente trabalha a metodologia da pesquisa, ou metodologia científica, a gente trabalha muito essa ideia. Entrei na faculdade, sentei e comecei a fazer ciência. E muitas pessoas terminam a faculdade sem escrever um artigo, sem publicar um artigo, sem participar de um congresso, apresentar um trabalho em um congresso, um projeto, o que é um grande erro. Certo? A nossa vida acadêmica, além de provas, trabalhos, sínteses, resumos, artigos, ela também deve ser preenchida de trabalhos científicos, acadêmicos, de pesquisas de fato. Então hoje a nossa proposta é essa, dar umas dicas, né, algumas dicas de como você melhorar a tua vida acadêmica, para quando você terminar a faculdade, você ter um currículo Lattes bem montado, produções, participação em eventos, certo? E por aí vai. Beleza? Então o nosso tema de hoje aí, como organizar os estudos, parte 2. Nós vamos projetar para você agora aí, exatamente como você vai ver, ó. Primeira questão é exatamente o que é ciência, né? Professor, a gente entra na faculdade, produz ciência. A palavra ciência vem exatamente dessa ideia de buscar um conhecimento. E fazer com que esse conhecimento se torne, certo, coletivo, ou seja, que a sociedade ganhe com o conhecimento. Então, todo conhecimento, ou todo trabalho científico feito na universidade, seja pública, privada, ela tem como fim o bem coletivo. Certo? A produção de conhecimento, ela tem como fim o bem coletivo. Isso vai trazer alguns benefícios individuais, melhorar salário, melhorar sua vida profissional, seu currículo, seu status, seu papel, vai. Isso é consequência também. Mas o fim da produção do conhecimento é o bem coletivo. Certo? É a ideia disso. Então, quando eu entro na faculdade, quando eu procuro me tornar um bom profissional, quem vai ganhar com isso? A sociedade. A sociedade, a cidade em que eu moro, o bairro em que eu moro, certo? As pessoas vão ter um profissional de qualidade para exercer aquela determinada ação, né? Porém, naturalmente, que esse profissional ele vai cobrar o preço. Por quê? Porque o mercado é assim. Eu dizia isso lá na nossa live, quando nós fomos estrear o nosso programa aqui, sobre a introdução do que nós trataríamos aqui no nosso programa. Beleza? Então é importante isso. Outro detalhe, ciência é a sistematização, né, de conhecimentos, né? Ou seja, o que é uma sistematização? É algo constante, certo? E algo que envolve uma questão interdisciplinar. Então veja bem, para você hoje realmente ter eficiência nos seus estudos, na vida acadêmica, você precisa de um conhecimento em várias áreas. Por exemplo, você é da área do direito, o que você está lendo fora da área do direito? Na área de economia, na área de psicologia, certo? Na área ambiental, enfim. Você que é biólogo, o que você está lendo em outras áreas? O Edgar Morin, um grande pensador francês, ele fala muito sobre isso, né, no seu livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação. É importante um conhecimento interdisciplinar, fundamental. Então, eu tenho uma área de formação, eu sou especialista em uma área, mas eu tenho uma leitura de mundo que vem de outras áreas. Como que eu vou adquirir isso? Lendo, estudando, me formando, me qualificando. Não é bom quando você está ouvindo uma pessoa que ela tem conhecimentos, ela vai falar sobre um tema, e para explicar aquele tema ela traz um conjunto de preposições de outras áreas. Fica muito mais interessante a aula, a palestra, né? O debate é muito melhor nesse sentido. Então, é exatamente aí que entra dentro desse processo. Além disso,
nós temos algo que é importante, né, que é essa correlação, certo, com outras áreas. Então, por exemplo, às vezes para explicar um fato ou um fenômeno atual, eu tenho que entender processos históricos. O materialismo histórico dialético, que é um método de pesquisa, certo? É uma das metodologias usadas para se fazer trabalhos científicos, é exatamente isso. Ok? Então, nós temos exatamente essa relação, mas vamos falar sobre método em uma outra aula. Muito bem? Ok? Mais um slide aí para vocês. Olha só, e aí que está o grande detalhe, né? Então, quando você trabalha com a ideia de um conceito de ciência, primeiro é a investigação. Isso vem lá de Aristóteles. Aristóteles foi o grande pensador que trabalhou com esse processo e ainda hoje, né, nós não conseguimos vislumbrar a busca de um conhecimento científico a não ser através da investigação. E essa investigação tem um método, né, ela tem um processo de organização, até porque nós ainda temos dentro da academia a ideia de que tudo para ser comprovado cientificamente precisa de um método. Sem um método não há comprovação científica. Outro detalhe é exatamente isso, né, quando ela é realizada dentro de um sistema padronizado. Esse padrão tem a ver o quê? Com método, metodologia, né, as questões de uma pergunta-problema, como você vai exercitar isso, né, quais são as justificativas, a importância do tema, tudo isso é fundamental dentro do processo. Então, a primeira ideia é isso. Então, nós vamos agora, a partir dessa ideia do conceito de ciência, trabalhar exatamente com esse aspecto, ok? Então, vamos lá então para o próximo slide aí, para vocês observarem. Olha só, é importante entender isso. Qual é o objetivo da ciência? Primeiro, melhorar a qualidade de vida intelectual. Então, a ciência tem, então, se eu entro na faculdade, além de querer, certo, um status profissional, além de querer melhorar a minha vida financeira, ganhar melhor, eu estou buscando uma melhoria da qualidade de vida intelectual. Isso é natural. Melhora a qualidade de vida intelectual minha, melhora a qualidade de vida intelectual das pessoas tão próximas a mim, que vão de alguma forma usufruir, pagando ou não, do meu trabalho intelectual. Por isso a importância de você fazer isso com maestria, fazer isso com muita dedicação, certo? Então isso exige um processo de organização. Primeiro, o que eu estou fazendo na faculdade? Por que eu escolhi esse curso? Qual é o meu objetivo com isso? A partir do momento que você começa a ter bem delineado, bem concretizado esses objetivos, fica mais fácil de você traçar um projeto, tanto intelectual como também até econômico e financeiro, em termos de carreira, certo? Outra questão, melhorar a qualidade de vida material. Eu sempre digo para os nossos acadêmicos, né? Olha, façam algo que possa trazer um retorno financeiro também, certo? Porque o objetivo da ciência é melhorar a qualidade de vida material, tanto sua como das pessoas, certo? Por exemplo, talvez você hoje esteja estudando porque tem um parente, um pai, uma mãe, um tio, um amigo, que inspira você. Por quê? Porque a profissão dele, o que ele faz, trouxe uma qualidade de vida material muito boa e você se inspira nisso, por isso você está estudando. Então, ou seja, o que a pessoa traz, o que ela consegue, conquista com a busca científica, ela acaba inspirando outras pessoas, motivando outras pessoas a irem atrás. Então isso é fundamental. A qualidade de vida material. Não estude só por amor. Isso é bacana, é legal, a gente tem que estudar também para ganhar dinheiro. Nós não podemos, estamos aqui dizendo que o dinheiro é o principal objetivo, mas nós vivemos num mundo onde exige, nós temos que pagar contas, nós temos que sobreviver. Então é importante associar o conhecimento também a uma ideia financeira. Tá? Não vamos ser inocentes. Porque tem muita gente que começa a fazer curso por amor, termina o curso, não se identificou, né, viu que não era aquilo, investiu tempo, investiu dinheiro e não tem um norte profissional. Isso é muito comum. Então é importante no processo de organização você também já dizer, olha, vou fazer uma pesquisa. O que isso pode trazer de benefício para mim, pessoal? Ser convidado para uma palestra, ser convidado para dar uma aula, né? Você cobrar por isso, né? Para dar uma consultoria naquela área e tal. Então isso é importante, é fundamental nesse sentido. Outra coisa importante, né? Essas relações vão trazer exatamente algo muito, muito importante, fundamental desse contexto, que é o quê? É você realmente trazer a ciência não como objetivo de responder a tudo. Às vezes a gente fala disso com um acadêmico, ele fala, não, ser cientista é uma coisa muito difícil, não é para todo mundo. Gente, olha, a ciência não é uma verdade estabelecida. Ela é importante, é. Nós temos que tomar a ciência como rumo para todas as coisas, sim. Por quê? Porque ela busca verdades, certo? Mas nem sempre tem um ponto final. Por quê? É por isso que nós evoluímos tanto. Nós pegarmos o contexto de evolução, principalmente da metade do século XX para cá, 1950 para cá, nós vamos perceber exatamente isso.
alguém considerou um determinado assunto, um determinado fenômeno, veio outra pessoa e continuou aquilo. Nós evoluímos. Por exemplo, isso. Ó, vou ter um computador aqui na minha frente. Na década de 60, esse computador era do tamanho de uma sala de aula. Hoje eu estou falando com vocês através de um celular. Certo? Então isso é o quê? Evolução da ciência. É a evolução do conhecimento. Então isso é importante. Então essa evolução da ciência vai trazer o quê? Novas descobertas. Né? Outros processos criativos, a reinvenção, né? A utilização de culturas já existentes, tanto do ponto de vista da natureza, como do ponto de vista, por exemplo, de hábitos, tradições, costumes, e aí vai. Então é muito importante isso aí, trazer novos produtos. Nesse momento você pode estar me assistindo no celular, você pode estar me assistindo no computador, você pode estar numa rodoviária, no aeroporto, certo? Você pode estar em casa, na sua televisão. Tudo isso foi uma descoberta de novos produtos, certo? Por quê? Porque o fim da ciência, um dos objetivos dela, e o meio e o fim, é exatamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, isso é clássico. Se não melhorar a qualidade de vida das pessoas, não podemos caracterizar como um trabalho científico. Ah, mas alguém produziu ciência e causou muita morte. Bom, aí já é o que a pessoa faz como ideologia, certo? Mas o fim da ciência, aliás, todo o pensamento moderno, da filosofia moderna, do período moderno, em termos da razão, era isso. A razão para o bem comum. Depois o homem, né, cria lá seu egoísmo, seus processos todos e acaba criando muitas coisas que vão contra. Né? Aí, por exemplo, dá um exemplo, professor, disso, urânio. Você imagina o cara olhar para uma rocha e daquela rocha o cara transformar em energia, transformar em uma bomba nuclear, ou transformar, por exemplo, hoje a medicina precisa muito do urânio. Os aparelhos são usados para fazer exames, todos eles têm urânio. Então veja só, estou falando de um mesmo elemento, de um mesmo fenômeno, mas que pode ser usado para fins diferentes. Certo? Aí já é um outro debate, uma outra questão. Beleza? Ok? Mais um aí, vamos lá? Muito bem? Olha só, então, para isso, nós precisamos de uma metodologia. Então, como vocês estão vendo aí, ó, o que é essa metodologia? É um conjunto de procedimentos, certo? Então, aonde eu quero chegar, qual a melhor forma, qual o melhor caminho. Então, a organização do estudo passa por isso. Isso envolve, gente, desde o que eu falei na live passada, certo? Sobre a organização, parte 1, organizar tempo, espaço, material, certo? O momento, por exemplo, quem já fez graduação e está numa fase de projetos, tem lá o cronograma, né? Leitura, visita, escrita, né? Entrega, defesa, e aí vai. Então você precisa disso, a metodologia é exatamente isso. E a aplicação de um método, que é exatamente a eficácia. Porque muitas vezes eu tenho a metodologia, mas não tenho o método. O método é o caminho, a forma como eu vou chegar mais rápido a isso. Técnica, se eu vou usar instrumentos tecnológicos, se eu não vou. Se eu vou aplicar entrevistas, se eu não vou. Como é que eu vou fazer tudo isso daí? Beleza? Ok? Muito bem, vamos lá. Um outro ponto importante dentro dessa característica é exatamente a relação como você trabalha todas essas questões. No próximo slide aí, nós vamos observar exatamente isso já. Por quê? Porque dentro dessa questão, olha, o método é um conjunto de etapas. Certo? Então, olha, eles vão trabalhar exatamente com o processo de investigação, tudo muito organizado, e depois você tem a metodologia, que é o estudo crítico dos métodos. Então, a metodologia, ela envolve, por exemplo, alguns aspectos teóricos, né, doutrinadores, correntes ideológicas, né, e é importante dizer isso. Todo cientista tem sua ideologia, tem seu pré-conceito de mundo, isso é importante. As pessoas vão defender ou buscar provar aquilo que elas acreditam e acabam ajudando, criando, né, soluções para problemas que estão na sociedade. Afinal de contas, a ciência serve para isso, para dar respostas e explicações, mas também prever problemas que estão acontecendo na sociedade. Então, é exatamente essa ideia que nós devemos ter enquanto estudantes da graduação, de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Uma das grandes questões que se discute, principalmente no mundo graduação, lato sensu e estrito sensu, é que muitas vezes nós não damos uma resposta. Por exemplo, perguntar para você que já é formado aí, terminou sua graduação, talvez já esteja terminando a pós, certo? Qual a resposta ou qual debate você trouxe para a tua área de conhecimento? O que você escreveu que instiga, né, que cria, certo, uma expectativa, uma curiosidade em relação à tua área de conhecimento? Ciência é isso, pessoal. Se nós estamos, olha, eu sempre digo isso, ciência incomoda, ela vai tirar a gente do conforto, beleza? Tira a gente do conforto. Se não for isso, não é ciência.
Ah, professor, mas eu fiz um trabalho muito bem feito, ficou tudo arrumadinho, quando eu gerei o PDF ficou legal, muito bem feito, beleza. Você propôs, lembra lá da primeira live? Problematizou, refletiu e propôs uma solução? Se fez isso é ciência. Se não fez, é só um trabalho bonito, que você tirou 9, 10, mas que não dá uma resposta, não instiga para que a sua própria área de conhecimento possa evoluir. Então, a proposta é essa, sua área de conhecimento tem que evoluir nesse processo. Muito bem, olha aí mais uma vez, mais outro ponto importante sobre a pesquisa. Então, como é que se faz ciência? Pesquisando. Infelizmente, a gente criou uma cultura, né, isso é muito do povo latino, mas vamos falar do Brasil, de pouca pesquisa. Tem muita gente que termina o ensino superior sem fazer uma pesquisa de fato. Né? E eu não estou falando só de pesquisa bibliográfica, porque também é uma forma de pesquisa. Estou falando de estudos de caso, pesquisas de campo, né? Investigando os problemas que a minha sociedade vive. Então, por exemplo, a sua área de formação. Quando você abre aí a tua casa, você vai trabalhar, você está passeando na rua, às vezes até no momento de lazer, qual é um problema que você vê na sociedade que a tua área de formação pode auxiliar a resolver? Começa uma pesquisa por aí. Então, esse é o primeiro passo para você fazer uma boa pesquisa. É tanto que essa ideia da pesquisa, ela vem exatamente com a ideia de produzir conhecimento. Então, hoje, muita gente sabe de muita coisa, tem muita informação, é porque tem gente pesquisando por trás disso. E às vezes chega para você de uma forma sintetizada, de uma forma sistematizada. Você consegue, às vezes, argumentar sobre coisas que tem 400, 500 páginas, mas que você leu em um comentário, e aquilo já te deu um entendimento para defender aquele posicionamento. Certo? Evidentemente que é um perigo. É sempre bom você sair da informação e ir ao conhecimento profundo. Ler mais, estudar mais, averiguar, certo? Ver realmente, criar um espírito crítico, né? Vamos aqui uma visão kantiana, certo? Um espírito crítico sobre o objeto. Analisar, né? O criticismo kantiano nesse sentido aí. Beleza? Muito bem? Vamos mais um aí então, para vocês acompanharem. Então, qual é o conceito de pesquisa? Olha só, é um conjunto de atividades orientadas à busca de um determinado conhecimento. Que determinado conhecimento é esse? Às vezes o pessoal, professor, eu queria fazer uma pesquisa, mas não sei como fazer. Comece por aquilo que você entende. Né? Uma vez um aluno chegou para mim, professor, eu quero fazer uma pesquisa sobre o crime organizado. Aí eu falei, mas rapaz, tem isso aqui em Rolim de Moura? Ele falou, rapaz, não tem. Eu falei, pois é, tu tem que ir para onde? Ele falou, eu pensei em ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, beleza. Você tem acesso ao crime organizado? Né? Então tem coisas que são difíceis de você pesquisar, pô. Né? É um trabalho que provavelmente você vai nadar e morrer na beira da praia. Então pesquise coisas que podem ser pesquisadas. Isso é um princípio filosófico. A filosofia nunca explicou algo que não pode ser explicado. Certo? Então procure pesquisar coisas que tenham hipóteses, né? Que sejam coisas do seu mundo, do seu universo de conhecimento. Facilita o estudo, facilita a pesquisa nesse sentido, ok? Qual é o objetivo da pesquisa então? É explicar, prever ou controlar determinados fenômenos. Vou dar um exemplo da sociologia. Tem uma área da sociologia, e eu já li muitos artigos sobre isso, o pessoal da sociologia rural, né, que estuda a questão do campo no Brasil. Eles já estão prevendo, olha só, vou falar isso aqui porque são vários trabalhos que eu já li e tem muito fundamento. Eles estão prevendo, e atenção pessoal, só com pesquisa você pode fazer uma previsão como essa. Não tem nenhuma entidade que desceu sobre os caras e disse, olha, lança essa profecia aí. Não, é estudo acadêmico. Eles já preveram que em 2050 o governo brasileiro vai ter que fazer e promover o chamado êxodo urbano. Por quê? Está crescendo muito os latifundiários no Brasil, está crescendo muito a monocultura, principalmente a soja, a cana e a pecuária. 85%, segundo o próprio IBGE, 85% do que nós comemos até esse momento, né, vou colocar durante o dia, 85% vem da agricultura familiar. A tendência é que em 2050 a agricultura familiar não exista mais. Se continuar do jeito que está aí, então os sociólogos já disseram isso. Olha, é preciso promover políticas que mantenham o homem no campo, o pequeno produtor, que ele possa gerar emprego para ele, para a família dele e tal. Se isso não acontecer, em 2050 o governo brasileiro vai ter que fazer uma reforma agrária, incentivar o povo a voltar novamente para o campo. Sabe por quê? 1 quilo de feijão vai ser caríssimo, a mandioquinha que você come, você não vai achar na feira, alface. Por quê? Porque o grande latifundiário não vai se preocupar em plantar isso. Quantos de vocês hoje tomaram leite de soja? Comeram carne de soja? Quantos?
Tá vendo? Então, nós estamos produzindo para exportar, certo? Então, a sociologia, através, principalmente o pessoal da área agrária, através de pesquisas, já estão explicando o que está acontecendo e prevendo o que vai acontecer em 2050. Isso é pesquisa, pessoal. Isso não é achismo, certo? Então, por que é que elas preveem? Exatamente para o governo criar políticas públicas que possam atender às necessidades de um determinado momento histórico, né? E evitar com que problemas futuros se tornem piores, né? Ou com dimensões horríveis do ponto de vista coletivo. Ok? Muito bem? Mais um pontinho para vocês aí para a gente discutir. Ó. Então, pesquisa é o mesmo que buscar ou procurar. Né? Então, eu sempre digo isso. A gente busca porque em algum momento a gente tem a noção que aquilo existe. Às vezes, uma vez um aluno chegou para mim e falou assim, professor, estou perdida. Eu falei, isso é um bom sinal. Só se perde quem já se encontrou. Senão não tem a noção do que é estar perdido. Concorda comigo? Por que eu sei que eu estou perdido? Porque em algum momento eu estive no caminho. A ciência, a pesquisa é exatamente isso. A gente busca porque sabe que algo pode acontecer para melhorar determinadas situações onde a sociedade está perdida, está sem rumo. Então é aí que entra a importância da pesquisa e da ciência nesse fator. Beleza? E é importante tratar exatamente disso. Por exemplo, se tratando de ciência, a busca de solução para um problema de alguém que queira saber a resposta. E muitas vezes esse alguém sou eu. Professor, quais são os pontos fundamentais? Né? O próximo slide aí já vai inclusive tratar disso daí. Ó. Certo? Quais são os pontos fundamentais para eu saber de uma pesquisa? Primeiro, é relevante? Tem relevância o que eu quero pesquisar? Porque não, é para o meu ego, então bacana, faça, guarde, legal. Não, tem que ter uma relevância social. A pesquisa ela não pode ser importante só para mim. Né? Então, exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa, qual grupo vai ganhar com isso? É a minha categoria? É aquela minoria? É aquele grupo de empresários? São os ruralistas? Né? São os trabalhadores sem terra? São os sem teto? São os comerciantes? Né? São as pessoas que estão à margem da sociedade, que estão no nível... Enfim, eu tenho que ver qual público vai usufruir da pesquisa que eu estou fazendo. Senão, não tem sentido. Está aí o governo brasileiro, uma polêmica muito grande, né? E diga-se de passagem, tem coisas que a gente tem que rever mesmo. Muita gente no Brasil ganhando bolsas e bolsas, e quando você vai perguntar, cadê a produção, o retorno para o Estado? O Estado investe muito, gasta muito com professores, estruturas, e quando pega no final, a pessoa recebe o título, vai usufruir disso, ganhar bem, mas e a resposta para a sociedade? Isso é uma coisa que tem que ser refletida. E aqui não entra uma questão ideológica, política, é uma questão científica mesmo. É preciso dar uma resposta. O Francis Bacon chama isso de utilitarismo. A ciência tem que dar uma resposta à sociedade. Certo? Então, inclusive, essa é a essência da universidade. A universidade ela tem que se aproximar da sociedade com produtos. Né? Realmente trazendo respostas para aquilo que ela está buscando. Ok? Observar os acontecimentos, é importante, pessoal, muito importante. Um bom pesquisador é um bom observador. Ele vê pesquisa, então ele está às vezes no momento de lazer e está observando, fala, nossa, isso aqui dá uma pesquisa. Então geralmente ele vai escrever, vai levar isso, né, para temas, congressos. Então a observação é essencial para um bom pesquisador. Observar com maestria, conhecer com profundidade. Então, se eu quero pesquisar algo, vou ler, vou estudar, ouvir pessoas da área, ouvir pontos de vista diferentes. Né? Muito bacana isso. Tem um texto do Adam Smith, né, que ele é questionado sobre a questão do socialismo de Marx, e ele fala que quando ele criou, né, toda essa concepção da teoria do capitalismo, do Estado invisível, né, e tal, que a mão invisível, né, como ele chama, o Estado, ele fala, olha, eu conheci e conheço profundamente as ideias socialistas. Então é preciso conhecer aquilo que é contrário ao que eu conheço, para saber defender melhor. Né, e, claro, com muito respeito, sabendo respeitar a pluralidade, a diversidade, as pessoas que pensam e querem pesquisar aquilo sobre um outro viés. Isso é importante para a sociedade, pessoal. É importante para a sociedade. Toda unanimidade, né, quando ela é demais, ela é perigosa. Certo? Então é importante a diversidade e o debate. Né? Os gregos já diziam isso, Sócrates, Platão, né, Aristóteles.
A dialética, o que é dialética? Debate. É assim que a sociedade, é assim que o homem evolui, debatendo. Certo? Com ética, com respeito, isso é fundamental dentro desse processo. Utilizar métodos científicos, né? E aí é importante, nós temos critérios para isso, a ciência não se faz de qualquer jeito, é muito importante entender esse processo. Responder às questões que surgem no estudo, muito importante, às vezes tem coisas que vão surgir. Não dá para você responder nesse artigo, nesse trabalho, nessa disciplina, leve adiante. Né? Deixe essas perguntas para continuar. Por que é que muitas vezes a pessoa vai até o doutorado? Porque coisas que ela começou a perguntar e a responder na graduação, ela não deu conta. E ela foi até o doutorado e ela continua, pós-doutor, e depois continua pesquisando. Seja na universidade, no instituto de pesquisa, e aí vai. Ela continua fazendo exatamente isso, criando esses processos. Outro detalhe, descobrir respostas. Né? Ninguém está trabalhando à toa, estudando à toa. É importante saber onde você quer chegar. E ter curiosidade, beleza? Ok? Então, isso é fundamental dentro do processo. Você está realmente buscando todas essas questões. Show de bola? Vamos lá, então? Mais um aí para vocês, né? Dentro desse processo. Então, você é a parte daí, ó. Primeiro, do estudo de literatura especializada. Então, você vai escolher o tema, vai selecionar, vai fazer um banco de artigos, de teses, de livros, selecionar o que realmente é importante para você. Vai ter um feedback das pesquisas já realizadas. Então é muito importante você estudar e ler artigos que são de pesquisas, estudos de casos sobre aquele tema, certo? Ter um contato com especialistas, profissionais da sua cidade, com mais rodagem, né, que já viveram mais. Muitas vezes não escreveram nada, mas têm muito conhecimento. Tem pessoas que elas não se dedicaram a isso. Elas simplesmente não quiseram, mas elas podem contribuir muito para o desenvolvimento científico daquela área através de sua experiência, certo? O interesse do pesquisador, por isso que a pesquisa tem que envolver uma certa, eu diria assim, uma certa adrenalina intelectual. Né? Eu tenho que querer, eu tenho que ter desejo por aquilo, senão não dá certo, certo? Outros temas podem surgir, certo? Porque isso é comum, mas lembrando, no momento, se é para um artigo, dependendo da função, se é para uma tese, abarque naquele momento o que precisa ser feito. Tem muito tempo para você pesquisar pela frente. Da observação do aluno, do acadêmico, da vida profissional e de programas de pesquisa. Então, isso faz parte de um processo de organização importante dentro do sistema. Beleza? Ok? Então, isso é fundamental dentro dessa relação, dentro desse processo. Outra coisa importante também, quando a gente vai tratar disso tudo, é exatamente criar essa característica, né? Como você vai trabalhar todos esses pontos. Observando isso, você tem exatamente aí toda essa ideia. Ok? Muito bem? Vamos lá, mais um slidezinho para vocês aí. Exatamente aí, sucesso, né? Que é o grande objetivo da pesquisa. Certo? Pessoal, muito bem. Esse foi o nosso tema de hoje, tá? Hoje um tema voltado mais para estudantes de graduação. A próxima live nós vamos voltar com mais assuntos que interessam a você, a sua vida acadêmica e a sua vida estudantil. Um grande abraço, sucesso, se cuidem e até a próxima.